Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Aleluia! Estou fazendo uma coisa nova. E é bom que vocês percebam, Filadélfia, já está saindo, está diante dos nossos olhos, esse Deus, um Deus que cria, um Deus que é Elohim. O que é o Deus Elohim? Um Deus que cria para os seus propósitos, para o seu coração. O Deus Elohim é aquele que cria onde não existe, ainda que o contexto seja de doença, de enfermidade, onde não existe muitas das vezes possibilidade, ali este Deus poderoso é capaz de fazer para os seus propósitos extraordinários. Irmãos, o céu olha para as atividades dos seres humanos como um quebra-cabeça já montado, terminado. Nós, seres humanos, temos o péssimo hábito de olhar a nossa vida em compartimentos, em pedaços. Olhamos a vida sentimental, a vida financeira, a vida espiritual, o ministério, a nossa vida familiar, como se isso fosse uma coxa de retalhos, e cada retalho separado um do outro. Mas o nosso Deus, Ele olha lá de cima, e Ele vê o quebra-cabeça da vida dos seres humanos como algo pronto, algo feito, algo já conectado. Nós temos a tendência de colocar as coisas nas caixas, e de fragmentar a nossa vida. Separamos, muitas das vezes, aquilo que é secular, aquilo que é trabalho, aquilo que é palpável, recurso, moeda, coisas visíveis que nós conseguimos ver e apalpar. E do outro lado, nós separamos muitas das vezes aquilo que nós achamos que é sagrado, aquilo que é litúrgico, aquilo que é abstrato, como por exemplo adorar a Deus, louvar a Deus, nós colocamos numa caixa denominada uma caixa litúrgica, religiosa. Mas entenda uma coisa, onde eu quero chegar? A nossa vida ordinária, ela toda é para a glória do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo isso feito para a glória dele. Então, nós glorificamos a Deus quando nós tomamos o café pela manhã. Nós glorificamos a Deus enquanto estamos criando os filhos. Há glorificação ao nome do Senhor Jesus enquanto uma mulher está lavando a sua louça, a sua roupa, no dia a dia. Há glorificação a Deus enquanto nós estamos exercendo as nossas carreiras profissionais, seja ela qual for. Enquanto você corta um cabelo, enquanto você ministra alguém ali, cura o medicamento lá no hospital, enquanto você dirige um Uber, enquanto você conserta muitas das vezes um automóvel, estamos ministrando, estamos prestando um serviço de adoração, um serviço de culto ao nosso Deus. E isso nós precisamos entender. O Espírito Santo, ele entra no dia a dia do cristão, ele toma todas as áreas, ele permeia todas as áreas. Nesse aspecto, a nossa vida, a nossa carreira, o nosso dia a dia, a nossa vida profissional, a nossa vida ordinária, o nosso ministério, todo ele é para o Senhor. É o desejo de Deus que nós tenhamos a mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. É o desejo de Deus que, ao termos a mente de Cristo e os pensamentos do Senhor, sejamos para Ele nessa terra vasos para a sua honra. Há nessa terra muitos vasos que são para desonra, e outros, no entanto, vasos para a honra e para a glória do nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, do 20 ao 21. Então, o Senhor, o nosso Deus, deseja que nós venhamos a ser instrumentos de justiça nessa terra. O Senhor Deus deseja que nós venhamos a ser instrumentos divinos em todas as áreas da nossa vida. É a vontade plena do Senhor, o nosso Pai. Aleluia! Deus tem um propósito para a tua vida, Filadélfia. Deus tem um propósito. Não menospreze a sua vida, não menospreze a sua identidade, não menospreze quem Deus te fez, a maneira como Deus te fez, com os talentos que Deus colocou nas tuas mãos, porque Deus está nesta era, neste tempo, levantando pessoas muitas das vezes tidas como improváveis, tirando do oculto, tirando das fileiras detrás do exército e colocando na frente para confundir aqueles que se acham sábios e entendidos desta geração. Nós entendemos que Deus está capacitando pessoas com dons, recursos, e depois de
capacitar essas pessoas, Deus está juntando, conectando, Deus está trazendo e colocando umas do lado das outras como poderosos guerreiros para a batalha final, para que o reino de Deus avance e seja implantado nessa terra. Quando pensamos nisso, estamos falando de alinhamento, estamos falando de receber a unção, estamos falando de se mover também em unidade de propósito. Em alinhamento, Filadélfia, você precisa ter discernimento e entender. É necessário, antes de tudo, que você vença o espírito desse mundo. E quando nós falamos de espírito desse mundo, não é somente uma potestade, mas é um estado de espírito, o ânimo mundano, o estado de espírito de escassez, de crenças limitantes, um espírito de corrupção. Tudo isso tem afetado o ser humano e é necessário que você se alinhe com o céu. Apocalipse capítulo 2 e versículo 26 nos diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade. E o versículo completa: darei autoridade sobre as nações. Então há nesse tempo, eu tenho dito, enfatizado isso para vocês, poder para nós rompermos o sobrenatural e vivermos o extraordinário de Deus em nossas vidas, em todas as áreas, uma vez que a nossa conversa começou esta noite a respeito do ordinário. Não é simplesmente nós pularmos, sentirmos uma sensação no culto, irmos para a semana da mesma forma, mas é levar, queridos, este fogo e espalhar essas brasas onde quer que você venha passar, nos quatro cantos desta cidade, possuindo esta cidade para o Senhor Jesus, lugares ainda não ocupados, e entregando para Deus aquilo que pertence a Ele por criação, por preservação e por redenção para a glória dEle. Aleluia! Isso fala de prosperidade, isso fala de paz perfeita, isso fala de presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E assim, quando nós entendemos que Deus nos dá esta autoridade a partir de nós alinharmos com o padrão do céu, Deus só dá domínio e poder, criatividade, recursos para aqueles que se alinham com o padrão do céu, que entram em concordância com o céu. Assim, o Senhor Deus derrama. Por isso a importância de nós termos um olhar não natural para a nossa vida. Olharmos a enfermidade a partir da perspectiva do céu. O que Deus fez? O que Deus diz a respeito disso? E quando você ver escassez lá na tua casa, você se levantar como um profeta e abrir a tua despensa e colocar as mãos ali dentro e começar a orar. E a orar, queridos, e a profetizar, e a trabalhar, e a trocar as sementes que levaram para aquele ponto. Perceba ali no Antigo Testamento a viúva, o quanto ela orou, ela se alinhou, ela fechou as portas. Isso significa que ela mudou a sua maneira de viver. As sementes que levaram aquele problema naquele momento, a viúva então sela as portas para impedir que aquilo novamente acontecesse na casa dela, na família dela. E nós precisamos ter essa sabedoria de mudar muitas das vezes as sementes que estão causando dor e escassez na nossa casa. E quando nós fazemos isso, nós trazemos o olhar do céu para finanças, para tempo, para recurso, para as causas da família, os problemas com os filhos, o nosso chamado, o nosso ministério. Então as coisas começam a mudar. Deuteronômio 8:17 diz: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem lhes dá a capacidade. Aleluia! É Ele quem lhes dá a capacidade. Queridos, e a Bíblia prossegue dizendo: Ele dá a capacidade de produzir a riqueza. Ele dá a capacidade de produzir a riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Aleluia! Satanás não cria recursos. Satanás não cria recursos. Só Deus tem a palavra criativa. Aleluia! E nós somos filhos dele, queridos, filhos deste Deus criativo. Então, sabemos que o inimigo pode até manipular as coisas desse mundo, mas Deus é o Deus que abre fontes no meio do deserto. Deus é o Deus que rompe rios no ermo. Queridos, quando você alinhar o teu coração com os céus e concordar com a perspectiva do sobrenatural e realmente alinhar a tua vida em atitudes práticas alinhadas à palavra de Deus, praticando tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a tua vida, de fato, com este olhar,
um olhar de profeta sobre a tua casa, você verá o sobrenatural sobre a tua vida. Aleluia, você verá. E nós precisamos fugir da incredulidade, precisamos deixar de ser incrédulos, e também fugir do orgulho, que tanto atinge a todos nós, e que muitas das vezes tenta nos seduzir. Isso aqui não é sobre estratégia humana, não é passos para ficar próspero, não é um livro muitas das vezes de estratégias humanas para como viver uma vida assim e assim. Não, queridos, isso é nós olharmos para a palavra de Deus e rompermos com todo espírito de idolatria, e rompermos com orgulho dentro do nosso coração, sabermos que pela força do nosso braço nós não vamos conseguir, mas o Senhor Deus é poderoso para nos capacitar, e dele vem a chuva para regar as sementes que nós estamos plantando pela fé. Aleluia. Não é sobre estratégia, mas é sobre o amor e a provisão sobrenatural do nosso Pai, que vem sobre a nossa vida. Deus está olhando para o panorama da eternidade, queridos. Ele não é pego de surpresa, Ele não está abalado por conta que os reinos estão se abalando. O Senhor conhece, nós cantamos aqui, Ele já tem o final escrito. O Senhor Deus é o alfa, Ele é o ômega, e Ele tem um compromisso com a sua palavra e o seu propósito. Eu te convido nesta noite a viver de acordo com o padrão do céu. Você precisa viver de acordo com o padrão do céu. Você precisa hoje abrir os teus ouvidos para ouvir as batidas do coração do céu, queridos, e viver o sobrenatural na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, no teu ministério, na tua vida de filho amado, filho querido, filho amado do Senhor, o nosso Deus.